Sejam todas muito bem-vindas ao podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como mulheres conseguem conciliar sua vida materno-corporativa. E aqui comigo hoje eu tenho a esposa do Renato, que possui 3 filhos, Clara, de 13 anos, Rafaela, de 9 anos e Matheus, de 4 anos. A família ainda tem um cachorro vira-lata chamado Bob e é torcedora do São Paulo. Ela trabalha desde os 16 anos e, aos 18, passou a atuar em auditoria no então Banco Chase Manhattan. No ano de 2000, iniciou a sua carreira na UI. Pela UI, participou de programa de mobilidade profissional, atuando entre 2006 e 2008 na UI da Suíça. É sócia da UI desde 2014. Durante a sua carreira, liderou projetos de auditoria de companhias listadas no Brasil, Estados Unidos e grandes corporações internacionais. Já atuou como líder de inovação e transformação em auditoria da América Latina Sul e atualmente é líder de auditoria do setor de varejo e produtos de consumo no Brasil, além de acumular a função de vice-líder da auditoria no Brasil. A partir de julho deste ano, passará a atuar como líder de Assurance Brasil, a primeira mulher a liderar um business de assurance em uma empresa de auditoria brasileira. No Brasil, não brasileira porque é na UI. É formanda em Ciências Contábeis pela Universidade de Mackenzie, concluiu o MBA pela FGV e participou de programas de liderança pela Harvard. Para moldar o futuro com confiança, sabe que é fundamental a construção de relacionamentos e parcerias por meio de transparência e colaboração genuína. E aqui comigo hoje eu tenho Catliane Fujiyama. Ai, seja muito bem-vinda, Tomiyama. Até me corrigi porque eu falei, não era Fujiyama, era Tomiyama. Catli, seja muito bem-vinda. Que honra te receber aqui. O quão é representativo ter você nessa cadeira dentro da UI. Obrigada, Karen, pelo convite. Na verdade, para mim é uma grande honra estar aqui contigo e participar desse programa e dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, né? Então, obrigada uma vez mais pelo convite. Que delícia! Eu queria começar falando, e isso é inédito, eu sempre quero começar do começo da jornada, mas conta para elas o porquê, primeira posição de assurance, o que é assurance, por quais áreas você responde dentro da UI, né? Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande lá pela casa também, e já fui UI lá atrás, então para nós isso assim é muito representativo. Conta para nós o que é essa posição. Sim, sem dúvida. A UI, ela é uma empresa de auditoria e consultoria, substancialmente nós prestamos serviços, né, para as empresas, e dentro da UI nós dividimos em algumas linhas de serviços, e uma delas é a auditoria. A auditoria que nós chamamos de assurance, né? Então, dentro de assurance, a gente tem a linha de serviços de auditoria, a gente tem a de sustentabilidade, riscos de tecnologia, forensics, e nós temos também a consultoria contábil. Então, todos esses serviços relacionados, eles ficam abaixo da nossa caixinha que nós chamamos de assurance. Então, a partir de julho deste ano, eu passo a liderar, de fato, a assurance, que é uma service line dentro da UI. É a primeira mulher a liderar assurance no Brasil. Sensacional. Olha o tamanho da envergadura aí do teu escopo. E eu acho que isso é muito importante para elas. Até para quem está, às vezes, dentro da UI, trabalhando como mulher hoje, não tem a visibilidade, né, da sua jornada e da sua carreira. E tanto para elas, quanto para quem está fora. Conta um pouco como é que foi, como começou, de onde veio a Catli, o que a Catli estudou, né? Como é que foi essa infância, cresceu, casou, conta tudo. Bom, Karen, você comentou um pouquinho aí, né? Eu comecei a trabalhar cedo, foi com uns 16 anos. Na época a gente tinha aquela questão de colegial profissional, né? Profissionalizante. Eu até brinco, porque às vezes eu tô na escola das crianças, eu falo, não, mas no ginásio, o primário, o colegial, e elas sutilmente, né? As orientadoras, as professoras, sutilmente me corrigem, né? O Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Então, na época a gente tinha essa questão do colegial profissionalizante, então eu fiz o colegial de secretariado. Olha. E por isso que com 16 anos comecei a trabalhar muito cedo, porque passei a atuar como estagiária sempre na área de secretariado, né? Então, eu morava em Osasco, eu lembro que o meu primeiro emprego, né, como estagiária de secretariado, eu trabalhava em Alphaville. E
enfim, 16 anos, né? Eu penso hoje, minha filha mais velha tem 13 anos. Logo mais ela vai ter a idade que eu comecei a trabalhar. Então, para mim, na época, era algo muito natural, era algo necessário. Hoje eu olho para trás, eu vejo que isso, na verdade, me moldou muito, né? Começar cedo, ter essas experiências cedo, moldou muito quem eu sou hoje. Eu já não vejo com os mesmos olhos para minha filha, né? E é difícil a gente dizer o que é certo e o que é errado. Mas naquela época foi fundamental para mim, sem dúvida. Então, era aquela questão de como acordar às 5 da manhã, 2 horas de transporte público até chegar ao local de trabalho. Então, eu passava o dia trabalhando, saía às 5 correndo para poder ir para a escola, né? E voltava para casa, era quase meia-noite, 1 hora da madrugada. Então, de fato, foi um começo já bem puxado. Então, se a gente parar para pensar, foi algo bem puxado, né? Mas foi muito importante para mim, de novo. Eu não vejo como... eu vejo, na verdade, com bons olhos. Eu vejo como um pilar positivo, que foi importante para mim como pessoa, como profissional, como eu consegui dar valor a cada conquista. Porque era aquele dinheirinho, na verdade, que eu conseguia minhas coisinhas, né? Então, o primeiro celularzinho foi eu que comprei parcelando com aquele dinheirinho. E aí, então, isso tudo acabou me dando, na verdade, fazendo com que eu desse valor para todas as conquistas, mesmo que elas fossem pequenas e simples. Você sabe que você narra uma coisa que coincide muito com a minha jornada, porque eu fiz um colegial técnico também, esse profissionalizante em contabilidade, como técnico em contabilidade. E na minha época, muitas pessoas faziam porque já sabiam que nem faculdade teriam condições de fazer, e aquele colegial técnico é o que sustentariam ela, né, por toda a vida, assim. Então, eu estudava e também comecei a trabalhar com 17 anos, e eu digo que, claro que não foi o dinheiro que sustentou, né, tudo naquele momento, porque era bem pouquinho que a gente ganhava, mas exatamente foi o que me ensinou um monte de coisa. Me ensinou resiliência, me ensinou a como me comportar no ambiente de trabalho, me ensinou a rotina, me ensinou organização, né, me deu disciplina. Então, e de fato é muito diferente da geração de agora, porque eu também tenho filhos ali, né, passando por essa idade, e mais novos e mais velhos do que a cidade, inclusive, todo mundo aqui já sabe, né, mas eu não consigo vê-los também aos 17 anos no mundo corporativo como a gente enfrentou. E aí eu não consigo nem explicar o porquê que eu não vejo. Em compensação, o colegial técnico profissionalizante, eu ainda sou ferrenha defensora desse movimento, sabe? Eu falo, gente, quem pode, quem precisa, ou quem tem essa oportunidade, não façam um colegial público, assim, simplesmente por fazer um colegial público. E ficar 3 anos ali aprendendo quase nada, sabe? Se você tivesse esse interesse ou essa oportunidade, faça um colegial técnico, porque me ajudou muito. Quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, eu já apesar de ser uma estagiária de primeiro ano, eu já não era mais aquela pessoa tão inexperiente assim, né? E a bagagem que veio desse colegial técnico, no qual eu até me dediquei bastante. E agora eu estou com outro exemplo que referenda a minha fala, de que, olha, colegiais técnicos, mães, vale a pena. Mas você sabe que é engraçado, porque no meu caso, assim, as coisas aconteceram, era o que tinha. É lógico que... puxa, porque eu tinha começado a estudar inglês, eu falei, bom, que legal, eu posso ser uma secretária bilíngue. Mas assim, você também está numa fase, veja, 16 anos, você é adolescente ainda, muita coisa muda, né? Então, ao longo aí dos anos, lógico que você vai amadurecendo a ideia, você também amadurece bastante, mas entrar para o mundo corporativo já é o primeiro step importante, né? Então, você lidar com situações que você não estava acostumado, você amadurece mais rápido também, você entende determinadas situações. Não é pelo dinheiro, é você ganhar musculatura ali de relacionamento, né, de coisas que você não está acostumada realmente a passar, te aumenta repertório, até de ferramenta psicológica. Porque uma coisa é o dia a dia com as amigas, com a família, enfim, a outra coisa de fato é você estar ali, né, profissionalmente, enfim, você tem que engolir algumas coisas, respirar algumas vezes. Muitas. Então, nova, numa idade nova, né? Sim. Mas eu acho que foi muito importante. Eu acho que para mim, aí para você, pela experiência que você está nos contando, acabou sendo muito importante. E esse foi o início, na verdade, da minha vida corporativa, né? Agora, se você vai falar
Mais alguns anos depois, eu comecei no Banco Chase Manhattan, que já estamos falando de um banco... A faculdade, depois do colegial, você fez do quê? Eu fiz que hoje nem é colegial mais, né? Eu entrei em ciências contábeis. E aí, efetivamente, é aquela coisa, né? Você tem muitas dúvidas como adolescente, mesmo com 18 anos, você tem muitas dúvidas do que você vai querer ser, do que você vai querer seguir na vida, etc. Mas eu lembro que lendo um livro, né, de profissões... E veja, é um livro de profissões, mas que tem um parágrafozinho descrevendo cada uma das profissões, né? E eu lembro que estava lá, olha, estudante de ciências contábeis pode trabalhar nisso, daquilo, e auditoria. Você vai validar as demonstrações, por exemplo, pô, tá aí, que legal, um negócio que eu gosto de validar, eu vou tentar. Números, eu sempre gostei de números, e falei, bom, então eu vou tentar essa faculdade de ciências contábeis. Eu tinha, né, na verdade, uma grande amiga, cujo pai era contador. Falei, bom, me parece ser uma profissão bacana. Então, comecei ciências contábeis, mas veja, como eu tinha aquela questão da auditoria, já com foco de entrar numa empresa de auditoria. Então, por isso também entrei muito cedo. No segundo ano da faculdade, eu acabei entrando na EY. Mas antes disso, eu tive essa experiência na auditoria interna do Banco Chase Manhattan. Como você conseguiu essa posição no Banco Chase? Era o quê? Era um trainee? Era um estágio? Era um estágio também, mas enfim, a faculdade nos ajuda bastante, né? Então, você vai entrando nos mais diversos links e às vezes você até se inscreve para uma posição, mas, né, as recrutadoras acabam te endereçando para outras vagas. Mas consegui dessa forma. Agora é engraçado, né? Queira ou não, eu vim de uma situação mais humilde, né? Eu venho de uma família humilde, etc., mas com muitos valores. E o mundo corporativo, queira ou não, assusta, né? É um mundo diferente. Então, eu fui para um banco de investimento. Lógico que os estagiários, a maioria deles tinha uma outra experiência de vida. Inclusive carro, né? Exato. Eu também vivi isso, sabia, Kathleen? Carros, eu nem carro tinha no começo, né? Eu lembro, o meu primeiro carro foi parcelado por diversos anos aí, mas são coisas, né? Acho que são conquistas. De novo, aquelas pequenas conquistas. Você fala, como faz para chegar ali, né? Mas é engraçado, porque aí eu voltando, assim, né? Nessa questão do Banco Chase... Porque era um banco muito... Para quem não conhece, até para a geração atual, existiam alguns bancos, boutiques aqui no Brasil, né? E fundos de investimento sempre foram e ainda continuam sendo casas onde você percebe que o público é um público premium de clientes e os funcionários também têm uma condição financeira muito boa, né, por vezes, ou porque já tinham, ou porque são bem remunerados. E às vezes a gente, como mulher, como profissional, ou até como homem, a gente entra no ambiente de trabalho no qual a gente nem faz parte socialmente daquele grupo. E como enfrentar isso, né? Então, a gente ouvir um pouco isso de uma pessoa que conseguiu enfrentar e vencer, tem muito valor. E começa nas coisas mais simples, né, Karen? Porque hoje em dia eu vejo, né, você chega nos prédios das grandes corporações, são os elevadores diferenciados. Às vezes você só coloca a face e já sabe que andar que você vai. Então, é um ambiente que acaba sendo um pouco hostil no início, né? Você, poxa, como que eu vou me portar? Você não sabe nem como se portar, né? Nem como comer. Então, isso mesmo. São pequenas coisinhas que acabam te deixando um pouco desconfortável no dia a dia. Algo que deveria ser uma rotina tranquila e que a gente acha que é algo simples, acaba nos inibindo de alguma forma, né? Então... Kathleen, quando eu comecei a trabalhar, meu pai me levava em restaurante japonês e me fazia provar mais pratos do que eu estava acostumada no meu repertório, para eu conseguir enfrentar e frequentar os jantares corporativos, sabe? Porque eu morria de vergonha, né? Exatamente nesse lugar, tipo, nossa, mas que restaurante será que eu vou, né? O que será que eu vou ter que comer? Será que eu como isso ou não, né? Então, meu pai dizia, tá vendo? Tem que comer qualquer coisa, tem que saber, sabe? Então, é muito nesse lugar. E às vezes as pessoas já se bloqueiam ali. Exato. Né? Porque acham que é um mundo que não é para elas. Exato. Enfim, e talvez enfrentar tudo com um pouco de curiosidade, né? Pode ajudar. Você entrou na UI no segundo ano de faculdade, trainee, no programa de trainee? Sim. Aí entrei na UI no programa de trainee, um antigo sócio nosso, que na época, enfim, era um consultor, levou o meu currículo, no caso, e eu tinha essa vontade muito de entrar numa Big Four. Como ele era um grande conhecido da família, acabou nos ajudando nesse processo.
E me identifiquei ali, né? Ali eu me identifiquei, assim, é o que eu falo. Eu não consigo, mesmo que eu não consigo falar da Catliane como pessoa sem mencionar a UI. Não existe, eu não consigo fazer essa separação, é muito junto e misturado. Isso é tão legal, porque no final do dia, para mim, que gosta também de trabalhar e que teve boas experiências também trabalhando, boas memórias, sabe? Não tem sucesso maior de você conseguir tratar a sua carreira de uma forma integrada com o resto das suas facetas. Não tem, porque eu fico imaginando as pessoas que não conseguem de alguma maneira equilibrar, integrar isso, o quão multi-quebrada, não é multifacetada, né? Porque ela entra no ambiente de trabalho de um jeito, aí em casa é de outro, e não sei aonde é de outro. Então, de fato, no que você olha e fala, olha, esse meu sentimento foi o que eu nutri, e aí isso aconteceu, isso fluiu. Porque não foi uma UI que se moldou a você, vamos combinar. Sem dúvida. Né? É o que eu falo, né? Assim, eu acho que, primeiro, eu sempre agradeço muito, porque para você ser quem você é, você precisa de uma estrutura. E queira ou não, hoje eu penso, puxa, eu nasci numa família que eu senti amor. Então, eu senti que eu tinha uma base para poder contar com eles no que desse e viesse. Eu vi o que eles passaram para poder criar minha irmã. Então, foi uma base, aquela para mim foi uma base, né? Eu vi o quanto meus pais lutaram para nos criar, para nos dar a melhor educação possível, e sempre com valores. Então, eu sempre lembro sempre da minha mãe dizendo, veja, você estuda, é importantíssimo você sempre estudar e você ir atrás das suas conquistas profissionais. Eu e a Kathleen, a gente já tá emocionada, que a gente começa a falar de família, a gente fica super emocionada. Bom, aliás, quando a gente se apresentou, a gente já chorou ali, né? A gente já se emocionou ali, em 5 minutos de conversa, a gente já se emocionou ali. É verdade, a gente se conheceu através de um grande querido amigo, também líder, né, importantíssimo ali dentro da UI, que é o Eni Peron, ó, que me trouxe esse presente para minha vida. E foi realmente um presente, né? Em 5 minutos de bate-papo, 5 minutos a gente já tava chorando dentro da sala dela. Imagina, como que ia ser hoje? A gente já tá, antes de gravar o episódio, a gente tava assim, meu Deus, será que a gente vai chorar muito ou pouco? Porque a gente já sabia que a gente ia se emocionar. E ultimamente eu tenho me emocionado, porque assim, é uma história que passa, né? Então, no final do dia, assim, meus pais, a minha mãe sempre dizia, olha, estuda bastante, sempre procura não depender das pessoas, então vai atrás das suas coisas, trabalha, tem a sua independência financeira e procura não depender das pessoas. O mais importante para você nesse momento é que você estude, você trabalhe sempre com honestidade. Então, esse sempre foi o recado dos meus pais. E eu sempre procurei levar isso para a vida. Então, é lógico que os amigos, eles ajudam a fortalecer essa base que você recebe, né, da família. Então, é importante que você tenha amigos adequados para que você não saia desse trilho, né, do caminho correto. E no final do dia, é isso que me levou. Hoje, toda vez que eu me deparo com uma situação mais difícil, mesmo hoje, tá certo? A gente tem essas coisas pormenores, né, do início da carreira, mas a carreira toda, a vida é feita de desafios, né? Então, é aquela respiração que eu faço, bom, eu preciso voltar aos meus eixos, então eu vou voltar à minha estrutura, né? Então, eu acho que tudo, mesmo em todas as ações, a primeira coisa que eu procuro levar é a honestidade, a transparência, aquela relação, quando eu falo, puxa, o que é importante para mim? É a relação verdadeira, eu acho que isso que move montanhas. E eu lembro que quando eu comecei na UI, as pessoas falavam, bom, aqui você vai ter que escolher, ou você vai ter uma profissão, ou você vai ter amigos. E hoje eu olho para trás, eu digo, mas eu consegui as duas coisas. Eu consegui a profissão e eu fiz, ao longo de toda a minha carreira, e continuo fazendo grandes amigos. Porque para mim não dá certo, eu acho que eu não consigo mover as coisas, eu não consigo fazer as atividades se eu não tiver de fato aquela relação de parceria e transparência. Se a gente não tiver essa conexão, a gente não consegue fazer as coisas. Eu vejo dessa forma, né? Lógico que tem pessoas que talvez tenham outro tipo de estratégia, mas não é nem uma questão de estratégia, é uma questão dos meus princípios, dos meus valores. E é dessa forma que eu procuro levar, encarar os desafios, não só profissionais, mas pessoais também. Então, e é isso que eu também quero levar um pouco de valor para os meus filhos. Isso é muito legal, porque essa é a sua fórmula. É a fórmula como você conseguiu construir uma carreira dentro de uma mesma empresa, onde você, além de, né, conseguir alcançar sucesso profissional, também alcançou um sucesso pessoal, fazendo amigos ao seu entorno.
sem apagar nenhum outro método que também seja, né, tão importante ou e levou outras pessoas ao sucesso também. Sim. Eu gosto muito desse lugar. Eu também construí amigos, assim, de viajar aos finais de semana, de fazer filhos conviverem. Talvez, não sei se por conta da nossa cultura oriental, a gente esticava muito essa relação, né? Talvez a gente visse os nossos pais se relacionando extra-trabalho ou extra-entidades no final de semana. A gente tinha muitas atividades extra-escola, né? Com a mesma turma, não sei, talvez, mas cultural ou não, eu também me vali muito desse lugar, de me conectar com a pessoa que estava ali, independente do que nesse momento, profissionalmente, a gente estivesse performando juntas. Isso é muito legal, porque as pessoas às vezes entram ainda no mercado de trabalho ou ainda se portam lá dentro com uma armadura, né? Exato, fechadas, né? Fechadas. Tem necessidade, só torna o difícil mais difícil, porque dificuldade é o que a gente vai encontrar lá. E desafios, a gente tá ali para resolvê-los, né? A gente não tá ali para não tê-los. Exato. Então, eu sempre digo isso também. E é engraçado, eu trabalhei na Europa, né? E antes de eu ir, as pessoas me falavam, olha, o europeu é mais frio. O primeiro lugar que você foi a Suíça? Foi. Tá. Eu sou fora da UI, da UI Brasil, eu trabalhei esses 2 anos na Suíça. E aí, antes de eu lembro que as pessoas falavam, o europeu é uma pessoa mais, assim, a cultura europeia, eles são mais frios, eles são mais fechados. Então, assim, eu fiquei um pouco assustada, né? E eu nunca tinha ido para a Europa. Foi a minha primeira Você foi viagem. com que cargo? Eu era sênior. Sênior lá, fui promovida a gerente. E já deixaram você ir? Era um programa de mobilidade? Era um programa de mobilidade. A UI tem esse programa de mobilidade. Eu vi que no seu currículo estava, na sua mini bio. E é engraçado, porque eu acho que as coisas acontecem. Se você me perguntar, sempre foi um desejo seu trabalhar fora? Não, nunca tinha sido um desejo. Não era um desejo meu. Até porque a gente nem acha que é possível, né? Quando Exato. a gente começa lá atrás, num banco até de porque, veja, nem... Né, eu vim de uma origem humilde, né? Para mim, já ter um emprego, já estava ótimo, né? Então, mas muitas pessoas entram na UI com esse objetivo. Poxa, quero trabalhar fora, quero ter uma experiência internacional, mas não era o meu objetivo. Mas o que eu sempre me coloquei na carreira foi, bom, se algum dia alguém falar, acho que você tem que ir, é importante para sua carreira, eu jamais vou falar não. E foi exatamente dessa forma. O sócio, em um determinado momento, me falou, bom, acho que seria legal você participar desse programa, vai ser importante para sua carreira. E aí, na hora, eu acho que então tem que ser e tem que acontecer. Você já falava inglês? Já falava inglês. Como que você chegou nesse nível de inglês a ponto de você conseguir ir? É outra história, porque na minha vida tudo foi parcelado, né? Já contei pra você que tudo, o celularzinho parcelado, carro parcelado. E a mesma coisa, quando eu entrei na UI, eu entrei na UI foi exatamente isso. Bom, comecei a fazer o curso, etc. E, bom, para eu poder destravar, eu vou precisar estudar no exterior. E aí a UI, a gente também é muito flexível num período que não é de busy season, né, onde a gente consegue administrar melhor os trabalhos, a gente também consegue dar essa flexibilidade de licença não remunerada, férias, etc. Então, eu peguei alguns meses off e estudei, e fui para o Canadá estudar. Que legal! Quantos meses você ficou no Canadá? Eu fiquei 3 meses. 3 meses? 3 meses. Que nível de inglês você tinha quando você foi? Eu tinha de intermediário avançado. Tá. Já tinha de intermediário avançado. E aí a aula então, lá eram todos os dias? De fato, eram todos os dias. Tá bom. E aquele foco, né? Porque a gente sabe que no Canadá tem muito brasileiro. Então, eu sabia que eu também me depararia com essa situação. Gente, quando a pessoa é focada, Focada. Então, eu sabia que eu tinha que voltar para casa. Olha, todos os dias eu vou aprender X palavras novas. E eu tinha que ficar lá, bom, agora eu vou aprender as palavras de tudo que a gente vê num parque. Então, eu ia segregando por temas, né? Bom, agora é trabalho, quero saber as coisas do escritório. Então, eu ia, de fato, decorando palavra a palavra. E, lógico, tinha o meu momento de interação com as pessoas também. Porque uma coisa é você ter o vocabulário, outra coisa é, de fato, você destravar, né? Agora, perfeito não é, mas os gringos vêm para o Brasil também tão pouco falam perfeitamente. Agora, se eu me fizer entendível, tá ótimo, né? Acho que é isso que acaba sendo mais importante. Agora, voltando, né, para minha experiência na Europa, por que a gente, na verdade, eu quis trazer esse exemplo? Porque as pessoas me diziam muito isso, né? Que o europeu é uma pessoa fria, fechada, etc. E eu me preocupei bastante, porque nós brasileiros, a gente tem outro tipo de cultura, né? E no final, é o que eu falo, eu acho que a vida te dá o que você dá para a vida. Eu fiz grandes amigos na Suíça.
grandes amigos. Eu tenho, assim, uma experiência que toda vez que eu me lembro da Suíça, eu me lembro como a minha segunda casa. Que sensacional, Kati. Sensacional. Eu tenho um carinho enorme, um amor enorme por esse país. Toda vez que eu vejo algum esportista ganhando, eu sinto um orgulho enorme, porque eu fui muito bem recebida pelas pessoas. Uau! E para mim, para mim, acho que isso é um resultado do que você dá. Você entrega a verdade, você recebe verdade. Você entrega a parceria, você recebe parceria. E por isso que eu continuo acreditando bastante que esse é o caminho, esse é o meu caminho. Quanto tempo você ficou na Suíça? Eu fiquei 2 anos. E você foi promovida a gerente lá, Fui promovida a gerente lá. Era pra eu ficar 1 ano e meio, mas eu gostei tanto que eu fui só pedir... mais um pouquinho. Deixa eu ficar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E me conta uma coisa, e aí você voltou, porque aí o programa encerra e você tem que voltar, como é isso? Porque esse é o objetivo do programa, Tá. na realidade, que os nossos profissionais, eles ganhem essa experiência internacional e retornem ao seu país de origem. E lá você saiu daqui em que célula de assurance? Auditoria. De audit. E lá você ficou em audit também? Audit também. Tá, excelente. E na realidade eu fui para lá porque eu auditava uma subsidiária de uma empresa suíça. Então, tá bom, aí coincidiu e você já foi lá acabei ficando para lá para auditar Chat, né? o headquarter. Tá, exato. entendi. Você já estava casada nesse momento ou não? Não, era solteira. Então, enfim, a pessoa... E é o que eu falo, né? Por isso que eu não consigo segregar, Catliane, profissional e pessoal. Muitas vezes para mim é muito difícil. Eu aproveitei que eu estava lá no centro da Europa, né? E viajei muito, eu conheci muito da Europa. Enfim, conheci lugares que eu jamais imaginaria conhecer na vida. Sim. Então, eu também tenho esse sentimento de gratidão, porque é lógico que eu trabalhei bastante, é lógico que eu trabalho bastante, mas eu sinto essa retribuição. Isso é muito legal, porque esse sentimento de gratidão, ele, querendo ou não, direciona muito a intencionalidade das nossas ações, os sentimentos que a gente nutre, que a gente guarda, né? E aí, por consequência, a energia que a gente põe nas coisas que a gente faz. É isso. E eu sempre enxerguei também que o nosso empregador é aquela pessoa que, querendo ou não, está viabilizando, né, a matéria nessa nossa experiência terrena, que é materialista. Então, de alguma forma, eu tenho esse lugar, sabe? Independente de qualquer coisa, durante aquela experiência, tudo foi possível em razão desse empregador que ali me deu uma oportunidade. E aí me conta, você volta em que posição? Ainda de gerente? Sim, gerente. Mas aí logo mais me tornei gerente sênior e a carreira fluiu, né? Boa. Em seguida, né, enfim, conheci o Renato, meu marido, que era da UI também. Eu ia te perguntar já, será que ela vai falar se ele era da UI ou não? Eu vou ficar aqui esperando a sua pergunta. Boa. E aí? Ele era de assurance, era de audit também? Mas da área financeira. Tá, era da área bom. financeira. É TS que chama ou não? FSO. Mudou um pouquinho. Que é aquela outra caixinha, né, de serviços que nós temos na UI. Sim. Então, ele era exatamente dessa área de FSO. Então, a gente se conheceu na UI. Casou. Na verdade, casamos e aí minha filha nasceu bem prematura, de 3 meses. Sério, que demais! Me conta tudo isso. E aí, que momento você resolveu abraçar a maternidade? Você falou, bom, já tô na UI, já sou gerente sênior, carreira estabilizada, já fui super prática, porque meu marido já é aqui de dentro mesmo. E aí? Então, como é que chegou aí a sua primeira filha? Eu não escolhi a maternidade, né? Assim, ela como a maternidade te abraçou? Ela apareceu pra mim, né? Então, eu conheci o Renato, e por isso que a gente brinca, né? Porque tudo aconteceu muito rápido, a gente descobriu que estávamos grávidos, e aí por isso que a gente brinca. Eu casei e a Clara nasceu com 3 anos, com 3 meses. Sensacional. E me fala como é que foi, nesse momento, essa pessoa que trabalhou a vida inteira, parar para ficar em casa com esse bebê por um período. Esse foi um desafio, efetivamente, né? Eu sempre tive que a questão familiar acaba sendo muito importante, e ela é a minha prioridade. A minha família é a minha prioridade. Lógico que no que a gente conseguir conciliar, a gente vai tentar, mas eles vão ser sempre a minha prioridade. Então, quando a Clara veio, muita coisa muda, né? Primeiro que eu não estava esperando, aconteceu de eu engravidar, mas, enfim, acho que as coisas, é o que eu digo para você, as coisas acontecem na vida porque precisam acontecer. E muita coisa muda
o nosso hormônios, o nosso corpo muda, a nossa mentalidade muda, um turbilhão de coisas acontecendo, mas eu tenho em mente que, bom, ela vai ser a minha prioridade. E nós, na UI, nós temos 6 meses de licença, né? Então, eu realmente tirei os 6 Sério? meses, eu não conectei os 6 meses, para mim, é o que eu tinha que fazer naquele momento. E foi maravilhoso, lógico que é uma experiência, assim, no entanto que tive mais outros 2, né? E gostaria de ter tido mais, eu não consigo, não como você. Gostaria de ter tido mais, não fosse a idade, enfim, Claro. uma dedicação imensa, tá certo? E uma responsabilidade enorme. Foi uma experiência sensacional, né? E continua sendo, toda vez que eu me lembro de como foi, cada detalhe, eu acho que precisava ser do jeito que foi. Mas os 6 meses foram eu e ela, né? Eu acho que mas eu acho que de uma certa forma, nesses 6 meses, porque aquela coisa, é aquela vida corrida, você tendo ligações toda hora, ligando. O cérebro não desliga, né? O cérebro não desliga. Então, eu acho que nesses 6 meses, de fato, eu desliguei, porque eu fiquei dedicada para minha filha. Adoro esses sistemas bloqueados. Mas eu acho que, de uma certa forma, eu tive uma depressão. Eu não consigo cravar, enfim, porque também nem procurei ajuda, também nem sabia. Mas é porque é hormonal. Você trabalhando ou não trabalhando, o baby blues ele pode aparecer por conta da queda absurda e brusca de hormônios da gestação e pós-parto, ele, né, cessar de uma vez em todas nós. E as interações, né, as interações que eu tinha naquele dia a dia da correria acabaram, né, era eu e o sono, filha né, ali, que né? não existia mais. O sono, enfim, privação de sono. Já tava bom, aí misturou com hormônio. Mas ela misturou é tão boazinha que com 1 mês ela já dormia 6 horas. Mentira. Ela é tão boazinha. Ai, mas o primeiro mês eu lembro que eu ligava para meus amigos e falei, gente, ninguém me falou que era assim, ninguém me falou que não dormia. As pessoas falavam, mas não sabia que era desse jeito. De não, efetivamente, não dormir. Você dorme e acorda já, coisa de louco. Então, assim, o primeiro mês foi muito difícil, mas logo ela começou a dormir 6 horas, então os 5 meses restantes acabaram sendo bem mais tranquilos. Mas eu acho que eu acabei tendo uma certa depressão, porque é falta de interação, eu chorava, eu ligava para meu marido várias vezes por dia e chorava. Por que estou chorando? Não sei também por que eu estou chorando, né? Porque eu tô em casa sozinha com esse bebê que não dorme, só chora. E aí eu lembro que ele chegava, eu vou no mercado, eu queria fazer tudo, né? Mesmo essas atividades que hoje, puxa, a internet me ajuda bastante, mas eu queria ir no mercado, queria fazer outras coisas, queria ver pessoas, enfim, queria fazer outras coisas, né? Já a Rafa, não. A Rafa, eu pensei, puxa, a Clara, eu tive essa questão. E não tem o que é certo e o que é errado, tá certo? Então, na Rafa, eu falei assim, eu acho que eu vou conectar algumas vezes, talvez não precise tirar os 6 meses, eu vou olhar o e-mail uma vez ou outra, fazer uma reunião ou outra, sem compromisso, porque a minha prioridade continua sendo a Rafa e a Clara. Mas eu quero testar para ver se eu vou ficar melhor. E, de fato, eu passei daí os 6 meses com a Rafa muito melhor. Você passou pro portal do lado de cá, mas deixou a porta do portal aberta, exato, né? Exato. Na outra você passou e esqueceu de deixar a porta aberta e ficou isolada ali. Isso acontece mesmo. A gente não percebe, mas é um lugar que você entra que você não consegue sair, né? Você fala, tá bom, mas como é que eu volto, né? Pra ser quem eu era até o dia tal, que é o dia que ela nasceu. É uma coisa muito forte, realmente. E a gente fala, né? No final do dia, hoje eu tenho isso muito claro para mim. É lógico que a minha família é minha prioridade, é a principal razão da minha felicidade. Mas o trabalho também é um pilar muito importante para mim, para me completar. E para eu estar inteira para eles, eu preciso do meu trabalho. Eu preciso dessa interação, eu preciso ter o meu dia a dia, porque foi para isso que desde cedo a minha mãe falava, estuda, trabalha, faz parte da minha essência, uma coisa. Né? Eu faz adoro parte trabalhar também. E eu não me sinto menos mãe porque trabalho, pelo contrário. Exato. Eu posso possibilitar hoje tudo que eles têm porque eu trabalho, inclusive, né? E, Kathleen, como é que foi quando você voltou, especialmente ainda na Clara, da primeira licença maternidade? O que você fez com ela ali? Você colocou ela no berçário? Você chamou uma pessoa para te ajudar na sua casa? Na época já era home office ou não? Como era isso? Não, a gente não tinha ainda a questão do home office. Tínhamos mais flexibilidade, mas a gente não tinha esse home office, como a gente tem hoje, bem mais forte, né? E também as condições financeiras eram diferentes, né? Eu era gerente gerente sênior quando eu ganhei a Clara. E a nossa opção na época, a gente conversou bastante, o Renato e a gente conversou bastante. É um dilema isso, né? É um pra dilema, toda a família, eu acho. É babá, é vó, é escola, é aquela indecisão. E, de novo, não tem o que é certo e o que é errado, mas
para nós, a nossa decisão foi por colocá-la numa escolinha. E a gente fala, tadinha, ela foi a que mais sofreu. Porque essas escolas de educação infantil, elas ficam das 7 às 7, né? Sim. Elas ficam abertas das 7 às 7. Sim. Você pode ter uma maior flexibilidade, mas algumas vezes ela ficou das 7 às 7. E a gente fala hoje para ela, filha, você foi a que mais sofreu, porque desde cedo você já ia... Todos eles, né? Com 5, 6 meses já vão para o berçário, já foram para o berçário com 5, 6 meses, mas ela talvez foi a que mais ficou por um período mais estendido, né? Porque a gente não tinha condições de ter um outro tipo de suporte. Claro. Mas eu acho que para ela foi, assim, pelo menos a sensação que a gente tinha, né? A gente deixava, ela sempre pulava no colo. Aquele sentimento de que você falava, meu Deus, ela não quer ficar comigo. Que ótimo. Eu sempre que eu deixava com alguém que precisava ficar com os meus filhos numa hora que eu precisasse trabalhar e a criança ia bem, eu falava, nossa, graças a Deus, essa criança pulou do meu colo e foi. Porque se ela chorasse, eu acho que eu ia sair daqui chorando junto. Mas eu saía com um sentimento ruim, né? Poxa, ela gosta tanto da escola. Mas, por outro lado, acho que quando eu venho buscar ela no final do dia, ela fala, que saco, vou ter que ir pra essa casa dessa moça agora. E realmente, ela saiu olhando pra trás, né? Eu falei, caramba, acho que realmente... Mas... sempre a gente deu muito amor, né? Isso mostra que lá era um lugar legal, né? Isso, assim, o que me conforta, né? Que, de fato, era um lugar bacana para ela. Eu acho que ela, enfim, foi importante Claro. E assim, de novo, é o que você falou, não é que me tornou menos mãe. A Clara, ela é tão minha parceira. É muito legal, né? Ela mesma se diz, ai, mãe, você é minha melhor amiga. E ela é minha melhor amiga. É uma parceirona, ela me conta tudo. E não é porque eu trabalho que eu sou menos mãe. Né? Eu acho que é exatamente pela relação que você cria, o vínculo que você cria, de novo, transparência, honestidade que você põe em cada uma das conversas, das atitudes, das interações. Eu faço o máximo possível de estar com ela, quando a gente pode, né? Então ela tem as competições dela de vôlei, eu procuro sempre estar, e vou te dizer, eu sou uma das únicas mães que está em quase todos os jogos. Eu também. Então, é uma coisa impressionante, até porque eu tenho várias reuniões de sala, assim como hoje você também tem, né? E eu tô, às vezes, mais presente que muitas mães, às vezes até que não trabalham. E tem um outro lugar, a minha Rafa é a que tem 14 hoje, que vai fazer 15 agora. E ela também, assim, tem 2 meninos acima dela e 2 meninas abaixo dela. E ela é a única adolescente atual que eu tenho dentro de casa. Ela é super minha parceirona. Nossa Senhora, sabe? Então, assim, uma não vive sem a outra. E ela foi aqui a licença maternidade de todos. Eu fiz por menos tempo. Olha. Então, na gestação da Rafa, e a licença dela foi a mais curta também. Foi a que eu menos fiquei nesse período de bebê. E mesmo assim, a conexão se manteve de forma absurda. Então, eu acho que é muito em outro lugar que a gente constrói. Exato. E com cada um eu construí uma maternidade diferente. Porque não tem realmente... Cada um deles é mesmo, às vezes, mesmo pai, mesma mãe, vem uma criança totalmente diferente. Sim, você fala, mas meu Deus do céu, o que é que aconteceu aqui? Que eu errei ou não? O que é que eu fiz aqui que essa criança aqui, né? A outra parava de chorar desse jeito, esse não para. Como é que foi pra você tomar a decisão de ter o segundo? De ter a segunda, que no caso é a sua Rafa, né? A Rafa, a segunda é a minha Rafa. Bom, aí a Rafa, ela foi bem planejada. A gente teve espaço, sabe? Porque a Rafa nasceu, a Clara tinha 4 anos. Fez 4 anos no mês subsequente do nascimento da Rafa. E é aquela coisa que você fala, assim, a gente, enfim... Aí eu já tinha experiência, eu já sabia, bom, eu vou ficar alguns meses, talvez, eu não sei, dependendo da Rafa, pode ser que eu fique alguns meses sem dormir, eu sei que é muito, muito difícil, efetivamente, essa privação de sono. E aí você também conversa com outras mães, você pega dicas, etc. Já tinha uma condição um pouco melhor, então a gente tinha uma pessoa que nos ajudava à noite. Então, à noite, uma das mamadas eu dormia, né? Então, isso me dava um ânimo muito diferente, uma disposição muito diferente. Até porque no segundo, você tem o primeiro já para ter que dar conta. Então, esse lugar é importante de tentar o máximo possível se manter sã, né? E sofri, porque eu não consigo explicar. A Clara e eu, a gente tem um vínculo muito forte desde sempre. Quando a Rafa nasceu, ela sentiu muito. E eu sofri muito, porque eu lembro que eu falava, filha, pra Clara, né? Mamãe vai dar banho em você. Eu não quero, eu quero papai. Aí eu brinco com ela hoje, poxa, você não sabe como a mamãe sofria quando você fazia isso comigo.
filho, deixa a mamãe dar comida pra você. Eu não quero, eu quero papai. Porque eram ciúmes que ela tinha da Rafa, né? Então, na forma que ela tava te expressava os punindo, né? ciúmes. Porque eles vêm com um chicotinho. Eles vêm dotados com um chicotinho de punição pra nós. Eu sei como é isso. Eu amamentava a Duda de forma exclusiva, né? E a Duda tava com 1 ano e 1 mês quando a mamá nasceu. Eu tenho uma foto que eu tô amamentando as duas, e aí a Duda tá de pé no chão, né? Porque eu tava com o bebê na sala de parto da Marcela, pensando, não podia nem pegar a Duda no colo. E aí eu tô abaixada, assim, com a mamá mamando aqui, e a Duda em pé, mamando no outro peito, que era o dela, né, gente? Claro, até aquele minuto. Então, esse lugar, né, de você aprender a ser mãe de mais de um, e olha que essa já era a minha quinta. Tipo assim, é desafiador até o final, tá? Então, esse desafio, esquece. Toda vez que chega mais um, chega uma nova necessidade de acomodação das coisas, sabe? E eu adoro isso. Acho muito bonito. Mas a Rafa é uma bênção, assim, eu falo. Eu acho que os meus filhos, eles são versões evoluídas. Muito mais. Eu aprendo tanto com eles, porque eles têm características que eu não tenho. E eu consigo perceber, puxa, como ela pode ser assim? Como ela pode ter essa graça, essa leveza, que são coisas que muitas vezes eu não tenho. Então, são perfis completamente diferentes, filhos do mesmo pai, mesma mãe. São muito parecidos, os 3 comigo. Que demais. O nosso sangue é muito forte, né? Os meus também. Não, eles falam, o Renato fica, tadinho, ele fica, não, o Matheus é parecido comigo. E algumas pessoas falam, o Matheus é sua cara. Eu falo, mas como? Será que a pessoa tá querendo agradar ele, né? Claro que não, gente. Vocês não estão vendo? Como você virou gerente? Diretora, depois de gerente sênior? Em que momento ali? Antes da Rafa ou depois da Rafa? Antes da Rafa. Eu virei sócia e depois eu tive a Rafa. Ah, legal. Então, quando eu tive a Rafa, Matheus, eu já era sócia. Olha que legal. E aí, depois você teve o Matheus. E ainda tomou a decisão do terceiro. Que você falou, agora é ficha, né? Já consegui 2 vezes, eu consigo a terceira. Porque... de novo, eu gosto tanto de ser mãe, eu acho que puxa, esse negócio de família grande. Em casa eu sou a minha irmã. Então eu achava um pouco, né? Uma família mais silenciosa, oriental, uma família mais. E eu gosto dessa bagunça. Adorei uma família mais silenciosa, nunca tinha ouvido. Eu gosto dessa bagunça, sabe? Natal cheio, casa cheia, sim. Amigos por todo canto. Eu gosto muito. Então a gente. E o Renato ele é o filho do meio. Eles são em 3, ele é o filho do meio e a família dele é aquela confusão também. Sempre muita gente, muita gritaria, muita falação. Então, poxa, eu gosto, é um ambiente que eu gosto. Então, a gente falou, poxa, eu gosto da maternidade. Decidimos ter um terceiro, né? E com o Matheus foi a mesma coisa. 6 meses, vai pra escola e Kathleen volta pro escritório. O Matheus, ele ganhou um bônus? Bônus, ele foi com 7. Ele foi com 7, porque daí a gente já tinha a nossa babá, né? Então, entendi. Ela ajudou deu bastante. Pra segurar um pouquinho mais em casa e depois com 7. Um pouquinho mesmo. Que ser generosa. Foi de 1 em 1. A Clara foi com 5, a Rafa com 6, ele foi com 7. Boa. E me fala, quando você assume essa posição, o que muda na tua rotina, né? Porque é equivalente a uma posição executiva aqui dentro do corporativo. Como é que concilia todas essas agendas? Agora que eles estão maiores, qual que é a dinâmica? Quem leva para a escola? Quem busca? Eles estudam ainda em período integral? Estudam perto de casa? Não estudam? Como funciona isso? É difícil, né? Eu acho que eu não quero romantizar, né? Essa questão da maternidade, profissão. É difícil. Muitas vezes eu chego quinta, sexta-feira já super cansada da rotina, né? Do dia a dia, da correria. E você tem que sempre estar pensando, poxa, quem tem compromisso, quem que não tem? O que tem na escola? Tem prova, não tem prova? Atividades? Será que esqueceu de fazer? E fora a rotina do trabalho. Então, de fato, é uma questão... É bem puxado. De fato, é uma rotina que exige um envolvimento, uma doação muito grande nossa, física e emocional. Super. Essa história de hoje, uma tem que levar bicicleta. Amanhã, uma tem que ir levar a farinha. Na quarta, alguém tem que ir de amarelo. Amanhã, alguém tem que ser levada porque vai ter uma atividade de beach tênis. Produção, eu fico com medo de perder essas, né? A professora falou, Karen, você mandou a foto da casa, a foto do quarto. Ai, meu Deus do céu, a foto do quarto, eram 2, não era uma, eu me confundi. Realmente, é uma coisa muito louca, assim, porque não são os nossos compromissos.
Então, eles não estão esquedulados, eles não estão agendados nas nossas agendas, né? Do trabalho é nosso, a gente comanda, né? Agora, da escola é uma coisa louca, porque cada hora é uma coisa diferente. E eu falo, professora, tenha dó de mim, né? Pelo amor de Deus, dá uma segurada. Quando eu vou viajar, eu já aviso. Se pedir alguma coisa pra semana que vem, não vai vir. Dos meus filhos não vai vir, tá? De um dia pro outro esquece. De um dia pro outro, nas nem se eu escolas tiver eu aqui em sempre São digo Paulo. isso. Gente, não me peçam coisas de um dia para outro. Eu falo é muito isso. difícil. Eu falo, vocês acham que a gente, essa mensalidade aqui, as mães pagam como, senhor? Então, assim, pelo amor de Deus, né? Tenham dó das mães que trabalham. Por favor, de um dia pro outro, jamais. E se eu estiver viajando, eu já aviso que é pra não pedir nada. Senão meus filhos não vão trazer. Então, assim, as crianças, elas têm agendas bem distintas, né? Uma sai meio de 45, a outra Tem sai essa 3h30, o outro já... O Matheus pode ficar até um pouco mais tarde. Agora, o Bob também vai pra escola. Você deixa o cachorro fora de casa, ele tá A gente destruindo sua deixa. casa? Então, ele fica sozinho, né? Então, Tadinho. ele destrói tudo. Então, a gente achou melhor, ele gasta energia na escola, a gente vê nas câmeras, ele de fato gasta uma energia corre pra cima e pra baixo. Então, ele já chega em casa morto. Tá. Eu acho que pra ele é melhor do que ficar sozinho em casa também. Não é pra isso que a gente também resolveu ter o cachorro, né? Lógico que no final de semana a gente tá sempre ali, mas durante o dia nós não estamos. Então, pra ele, a gente achou que também fosse a melhor alternativa. Mas é outra demanda, né? No final do dia acaba sendo uma outra demanda significativa pra gente se preocupar também. Tipo, Catley acabou ração aqui no canil, né? Tipo, na escola dele. É. Muitos amigos meus começaram a deixar os cachorros na escola porque eles estavam ficando sozinhos e, tipo, meio que destruindo o lar, sabe? Destruindo tudo, efetivamente tudo, né? Assim, a ponto dele destruir a porta, enfim, ele achou umas formas de abrir as portas que eu desacreditei. Falei, esse cachorro é muito inteligente. É da NASA, esse cachorro é da NASA. Mas é difícil. Então, assim, o que eu tenho feito, mas o Renato até que brinca comigo, que ele fala, às vezes você me manda invite no final de semana, que você fala da agenda. Porque são tantos aniversários, compromissos, competições, porque agora a Rafa e a Clara, ela tem essas questões de competição, uma nada, a outra joga vôlei. Que legal! E final de semana é sempre tumultuado, aí aniversário de não sei quem, mais os eventos da família. Então eu comecei, de fato, a mandar invite pro Renato. Eu também, a gente tem agenda compartilhada, eu e o Sérgio, e a gente tem esses invites, eu tenho até cor. Quando é family time, é de uma cor específica. Olha. Quando sobe essa cor na agenda dele, a gente já sabe que é algum compromisso familiar, né? Que é uma forma da gente se organizar também e não sobrepor os compromissos. Porque muita coisa, olha, sábado tem aniversário de fulano, ciclano. Bom, a gente vai ter que dar uma dividida ou priorizar. Exato. Né, qual compromisso nós iremos. Então, foi uma forma que a gente encontrou exatamente da gente poder fazer essa administração aí dos mais diversos, da vida social das crianças, né? Porque Catley, porque é muito intensa, desafio, muitos né? aniversários e algo que eu não quero privá-los. Acho que é importante a gente que eles tenham essa convivência fora da escola ou fora do ambiente do clube, que a gente também possa conhecer os pais. Eu adoro interagir com os pais. Conhecer a família dos amigos, eu acho que isso acaba sendo muito... E eu gosto também. Eu também gosto mim é um bastante. prazer. Daqui a pouco você vai começar a conhecer a família dos namorados, tá? Ai, meu Deus. Você vai ver que a família vai aumentar. E é muito legal também, essa fase é muito bacana. Catley, se você olhasse pra trás, né, e pra sua carreira, o que você... Ou pra sua jornada, né, integrada, assim, o que você faria talvez diferente? Ai, Karen, eu acho que eu não mudaria. De novo, eu acho que os erros, eles precisavam ter acontecido para eu me tornar quem eu sou hoje. E vai continuar acontecendo. Eu vou errar. Especialmente nessa posição, eu conversei muito com o nosso CEO. Eu vou sempre procurar fazer o meu melhor para a nossa sociedade, para as nossas pessoas, para os nossos clientes, para os nossos... Eu vou sempre, como sempre fiz, procurar fazer o meu melhor. Mas o melhor, muitas vezes... vai dar errado, alguma coisa vai dar errado. Mas eu acho que vai fazer parte. Eu acho que vai fazer parte para eu ser melhor amanhã. Então, eu acho que o que aconteceu no passado, aconteceu... E assim, o que é importante, né? Olhar para trás e falar, puxa, isso talvez eu pudesse ter feito melhor. Para não fazer mais para frente. Então, eu não tenho assim, como olhar para trás, puxa, o que você faria de diferente? Eu acho que eu não faria. Eu precisava das coisas difíceis, dos desafios, dos erros, para me tornar quem eu sou hoje. E também precisava dos acertos para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então, eu não mudaria. Essa consciência de que, poxa, vou errar em algum momento. É mais do que humana, né? É mais do que lógica. Acho que é a mais importante, inclusive. A minha Rafa tem uma foto com o seu chefe, inclusive. Que você assistiu com ele um dia que eu levei ela lá comigo. E foi bem bacana também. E agora conta pra elas que recado que você daria para que elas tivessem essa aspiração, sabe? De batalhem, porque dá pra chegar lá,
sabe? De onde tirar essa força, como se organizar para conseguir conciliar também essa ascensão junto com a maternidade, sem abandonar esse plano de ser mãe, que eu muito ouvi na minha jornada de outras mulheres. A gente também é de uma outra geração que a gente tinha nós tínhamos poucas referências, né? Exato. Então eu lembro que eu olhava para cima, nós não tínhamos sócias. Você é a primeira, inclusive, né, de Assurance no Brasil. E até assim, hoje a gente tem mais sócias, né, mas eu lembro que quando eu era no início da minha carreira, mesmo como gerente sênior, depois a gente veio a ter uma sócia que hoje continua sendo uma referência para mim, mas a gente tinha poucas sócias, né, a gente nós não tínhamos sócias e depois a gente acabou tendo algumas poucas. E eu sempre me questionei, né, então durante a minha carreira eu sempre me questionei, puxa, será que eu consigo conciliar? E a gente vê muitas profissionais desistindo no meio do caminho sem tentar. Então, eu me questionei bastante, puxa, será que eu preciso mudar o meu estilo, o meu jeito de falar, o meu jeito de ser, para que eu possa ter uma carreira promissora? E eu queria ser sócia. Será que eu preciso mudar tudo isso para ser uma sócia? E a UI, ela me deu muita dessa abertura de, não, a gente quer você do jeito que você é, porque é disso que a gente precisa. E no final é isso, né? Então, me deu... Lógico que eu poderia ter desistido no meio do caminho, assim como tantas outras, mas eu não quis desistir sem tentar, sem ter certeza que não daria certo. E, de novo, não é fácil, não é que é uma conciliação fácil, não quero romantizar, é difícil, exige muita dedicação, existe parcerias, né? Você precisa entender que você também na vida pessoal tem parcerias que você pode contar, que vão te dar o suporte, que vão te ajudar. Mas é não desistir, porque a gente dá um jeito. Quando a gente ama o que faz, a gente dá um jeito. Então, quando eu tenho a minha família, a minha prioridade, mas eu também gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito desse mundo corporativo. E quando a gente ama, a gente faz dar certo. Que delícia, Kathleen, te receber aqui hoje. Agradeço também a todas vocês que estão assistindo aqui a mais um episódio. Vou pedir para que vocês me ajudem a fazer essa mensagem linda da Kathleen chegar a muito mais mulheres seguindo o canal, porque só assim que o algoritmo do YouTube eu descobri que entrega aí todos os episódios para mais pessoas ainda. Compartilhem também, se possível, com toda aquela mulher que você acha que essa história pode ajudar. Muito obrigada!